E aí, pessoal, olha quem tá aqui, ó, o Pastor Raul aqui mais uma vez para mais um review. Aquele nosso bate-papo onde meu óculos embaça, que tá um calor aqui, e além de tudo o pastor tomou aquela água, tomou aquela chuva. Hoje tem gente, tá? Aqui visitando a gente, o profeta menor, nosso querido Wanderson, tá aqui atrás da câmera, ele tá aqui todo chique, entendeu? Tá fazendo a técnica aqui do Nascido hoje, tá? Então hoje a gente tá muito bem acompanhado com esse calor que é uma benção. Tá, pastor, muito legal, o Wanderson tá aí, ó, o senhor tomou chuva, tá, e aí tá suado, ó, passa o pano, beleza. Agora, e aí, pastor, o que é o review hoje? Hoje o review é um material que saiu em comemoração aos 500 anos da Reforma. Eu sei, já estamos quase nos 1000 anos da Reforma, tá quase saindo finalmente a Bíblia da Fiel, mas, né, parece que sai em 2021, né, parece. Né? Mas eu acho que eles vão esperar até os 1000 anos da Reforma para soltar, né, a Bíblia da Fiel. Mas vamos lá. Então eu vou trazer para vocês o material da Vida Nova, que é a Teologia dos Reformadores, esse livro maravilhoso aqui, que vai te ensinar os caminhos teológicos da Reforma, utilizando cada um dos personagens que fizeram a Reforma Protestante. Lutero, Calvino, Zwinglio. Então você vai aprender com grandes homens de Deus, você vai ter um catado tirado da obra desses grandes homens, te ensinando a teologia que esses reformadores construíram para nós que somos aqui da Igreja Reformada, que estamos aqui seguindo a Cristo. Amém? Então vamos lá, vamos parar de conversa fiada e vamos conhecer Teologia dos Reformadores, do Timothy George, da Edições Vida Nova. Vamos lá comigo. Bom, pessoal, aqui está a Teologia dos Reformadores, aqui está essa maravilha, aqui edição comemorativa, 500 anos da Reforma, Teologia dos Reformadores, Timothy George, edição revisada e ampliada, Edições Vida Nova. Aí a gente tem recomendação, né, do Daniel L. Aiken, David Allen, David Dockery, e aí vai, todo mundo rasgando seda para esse livro, mas rasgando seda com razão, porque o livro é muito bom. Ó. Vamos dar uma olhada no que está escrito aqui na orelha. Li Teologia dos Reformadores 4 vezes, ainda no meu tempo de seminário. No começo da década de 1990, quando havia pouco ou nenhum acesso às fontes primárias, no caso dos escritos de Martinho Lutero e Calvino. Escrita com vivacidade, paixão e academicismo, a obra tornou-se meu modelo de como escrever sobre história, assim como um modelo de reverência crítica por aqueles que vieram antes de nós. Edições Vida Nova é digna dos maiores elogios por relançar essa edição ampliada com um capítulo novo sobre William Tyndale, totalmente revisada de uma obra clássica e seminal sobre o pensamento dos principais reformadores do século XVI. Franklin Ferreira, vocês sabem, já falei dele. Que o Mark Knoll, que é professor de História da University of Notre Dame. Como muitos outros professores, fiz de Teologia dos Reformadores, de Tim George, leitura obrigatória quando foi lançado pela primeira vez, porque é um livro claro, confiável, historicamente preciso e teologicamente rico. Agora, um ótimo livro ficou ainda melhor com a sua nova edição revisada e ampliada. Para professores, estudantes e um público leitor muito mais amplo, esse é o livro certo para um preparo consciencioso para o aniversário de 500 anos da Reforma Protestante em 2017. Então aqui está. Então vamos dar uma olhada. Teologia dos Reformadores, ficha catalográfica. Teologia dos Reformadores, Timothy George, edição, tradução, o Gerson Dodos, Valéria Fontana e Lucília Marques. Vocês sabem que eu não costumo citar tradutores, mas esse trio aqui, fizeram um trabalho assim magnífico, um trabalho grandioso na tradução dessa obra e vale a pena a menção. Edições Vida Nova. Aí para George Huntston Williams, 1914-2000. Professor emérito, Teologia da Cátedra Hollis, Universidade de Harvard. Exímio historiador, peregrino compassivo, cidadão daquela cidade que tem alicerces no 40º aniversário de sua nomeação como professor de Harvard e 57º aniversário de sua ordenação ao ministério cristão.
Então aqui sumário, prefácio e edição, nós vamos dar uma olhada nesses inícios aqui. Introdução. Sedentos por Deus, a teologia e a vida espiritual na Idade Média. Ansiando pela graça, Martinho Lutero. Algo corajoso, Zwinglio. Glória de Deus, Calvino. Nenhum outro fundamento menos Simons. Uma coisa faço, Tyndale. A validade permanente da teologia da Reforma. Glossário de Teologia Reformada, Índice de Passagens Bíblicas, Índice remissivo. Então, prefácio à segunda edição ampliada, onde ele explica tudo que foi feito. Prefácio à primeira edição, né? Gostam do prefácio. Abreviações e aqui a introdução. Em 1518, o estudioso holandês Desidério Erasmo, havendo completado 51 anos de idade e crendo na iminência de sua morte, desejou ser revigorado por alguns anos. Por esta única razão, creio que vejo uma idade de ouro irrompendo no futuro próximo. Sempre você vai encontrar as notas aqui, tá vendo? As notas aqui embaixo com as referências bibliográficas. Em retrospecto, parece que Erasmo estava indevidamente pessimista sobre seu fim. Ele ainda tinha quase 20 anos a mais para viver e excessivamente otimista a respeito de sua época. Sua visão precipitada de uma era dourada de paz e erudição desapareceria em breve diante do recrudescimento de uma guerra entre o Papa e o Imperador, revoltas de camponeses, o ataque dos turcos no Oriente e, acima de tudo, uma crise religiosa de impacto profundo. Essa crise, que chamamos de reforma, sacudiria os alicerces da cristandade ocidental, deixando a igreja permanentemente dividida. Antes de morrer, em 1536, Erasmo referia-se à sua época como o pior século desde Jesus Cristo. A referência aqui. Então, essa daqui é a introdução. A introdução é bem completa, viu, pessoal? Perspectivas nos estudos da reforma, interpretações políticas, sociais e econômicas. Vamos dar uma olhada aqui. Está claro que a reforma se presta a um exame desses fatores na esfera política. Testemunhou o surgimento da moderna nação-estado, a última tentativa séria de tornar o Sacro Império Romano uma força viável na política europeia, e o começo das guerras dinástico-religiosas. A razão por que a reforma teve sucesso na Alemanha fracassou na França e nunca se enraizou na Espanha. Somente pode ser compreendida à luz das histórias políticas inconfundíveis dessas nações. Economicamente, o influxo de ouro do Novo Mundo, juntamente com o colapso das economias das terras feudais, criou uma inflação galopante e um transtorno econômico. A relação entre a reforma e o surgimento do capitalismo tem sido vastamente estudada e ainda continua a gerar controvérsia. Do mesmo modo, as forças sociais operantes na reforma têm sido investigadas muito minuciosamente. Temos agora um quadro mais completo das realidades sociais do século XVI, o ressurgimento da bruxaria, o impacto da imprensa nas características da vida urbana, estruturas familiares em mutação. Tudo isso afetou diretamente os impulsos religiosos da época. Algumas das interpretações mais criativas da reforma foram apresentadas por historiadores marxistas, que de Friedrich Engels e Gerhard Schlabitz interpretaram as lutas de classe no século XVI como um protótipo das revoluções do século XX. Historiografia ecumênica, reforma como iniciativa religiosa. Então aqui está falando. Lutero, Zwinglio, Tyndale foram reformadores da primeira geração. Calvino e Meno da segunda. Zwinglio encontrou-se uma vez com Lutero. Além da possibilidade de ter havido um encontro entre Tyndale e Lutero, não houve outro contato pessoal entre esses 5 reformadores. Muitos outros reformadores poderiam ter sido escolhidos: Melanchthon, Bullinger, Teodoro de Beza, sucessores respectivamente de Lutero, Zwinglio e Calvino. Foram todos teólogos importantes que transmutaram bem como transmitiram as tradições que herdaram. Entre os anabatistas, Balthasar Humbmeier foi mais instruído e Pilgram Marpeck tornou-se mais incisivo do que Meno. Os reformadores católicos, Inácio de Loyola, Girolamo Saripando, os anglicanos Thomas Cranmer, Richard Hooker, os puritanos Thomas Cartwright, William Perkins, os racionalistas evangélicos,
teólogos, Miguel de Serveto e Fausto Socino, o teólogo mediador Martin Bucer e esses muitos outros. Olha só, Martin Bucer tem uma categoria só para ele, hein? E esses e muitos outros bem poderiam servir de prismas na riqueza de diversidade da teologia da Reforma. Nessa obra, contudo, tentaremos uma investigação profunda de figuras formadoras selecionadas, em vez de uma amostra ampla extraída de uma vasta gama de pensadores religiosos. Olha só. Aí a gente vem, primeiro, sedentos por Deus. A teologia e a vida espiritual na Idade Média tardia, uma era de ansiedade. Ó. A Idade Média tardia, em geral, é descrita, sobretudo, sob o aspecto do declínio, da desintegração e da decadência, uma interpretação que se reflete no título de um estudo clássico sobre esse período, The Warning of the Middle Ages, de Johann Huizinga. Época de adversidade e instabilidade dos séculos XIV e XV, tornam-se terra de ninguém entre a síntese medieval do século XIII com as suas catedrais góticas e sumas escolásticas e os grandes movimentos reformadores do século XVI. Então a gente vai caminhando por todo um estudo teológico, pessoal, da obra. Ó. A busca pela verdadeira igreja, o curialismo, conciliarismo. Ó, Wycliffe e Hus, eu até destaquei essa parte aqui. Ó. Além de dar fim ao grande cisma, o Concílio de Constança também declarou heréticos os ensinos do teólogo inglês John Wycliffe e ordenou que seus ossos fossem exumados da terra e queimados. Depois voltaram-se para condenar à morte na fogueira o expoente principal entre os seguidores das concepções de Wycliffe, o reformador boêmio John Hus. Tanto Wycliffe, a estrela d'alva da Reforma, quanto Hus são frequentemente referidos como precursores da Reforma. De fato, o Tratado de Hus de Eclesia teve um papel importante na ruptura posterior de Lutero com o papado. Em certo momento, Lutero foi forçado a confessar: somos todos os citas agora. Mais tarde, ele percebeu que sua afinidade com Wycliffe e Hus era apenas provisória. Nenhum deles se aproximou de sua compreensão radical da justificação somente pela fé. 38. Ó, no final de 1520, tirar a patinha daqui, né? Nota número 38. Ó. No final de 1520, Lutero protestou da seguinte forma: Non recte faciunt qui me hussitam vocant. Ó, chique. Entretanto, as próprias eclesiologias radicais contribuíram significativamente para o desenvolvimento da doutrina de Lutero acerca da Igreja. Wycliffe, a quem Gordon Hupp conferiu o título de Kierkegaard da Idade Média Tardia, lançou um causticante ataque contra a cristandade de seus dias. Ele chamou os sacerdotes de ladrões, raposas malignas, glutões, demônios, macacos e os curas de rebanhos estranhos não arraigados à vinha da igreja. Aí vem os franciscanos espirituais, ó, os valdenses aqui, muitos perguntam quem eram os valdenses, teologias em constante mudança, ó, o escolasticismo. O termo escolasticismo refere-se à teologia das escolas, de scholae, nos séculos desde a tomada de Jerusalém pelos invasores islâmicos, até a sua retomada pelos cruzados, em 1099. A teologia era basicamente trabalho dos monges, cujo estudo da Bíblia, dos pais da igreja e da literatura clássica fazia parte de sua devoção à vida contemplativa. Anselmo da Cantuária foi chamado de o ápice do gênio escolástico primitivo e o fruto mais maduro das escolas monásticas. De fato, Anselmo está na encruzilhada das culturas monástica e escolástica, pois sua teologia começa com a fé e prossegue através do entendimento, indo para a visão. Na teologia, a fé encontra-se sempre por ser compreendida. Fides quærens intellectum. Não procuro entender para crer, mas creio para entender. Olha, sempre no final dos capítulos você vai encontrar uma bibliografia muito boa. Aí a gente começa por quem? Ansiando pela graça, Martinho Lutero. Olha só. Lutero opôs-se à igreja não porque ela exigisse demais, mas porque exigia muito pouco. Lutero como teólogo. Martinho Lutero nasceu em 10 de novembro
de 1483, em Esben-Saxônia. Isso daqui a gente sabe bastante, né? 3 frases resumem a vida de Lutero. Contudo, alguém que acredite que um resumo desses, ou mesmo uma extensa biografia que apresente sua obra durante toda a vida sob o aspecto dos acontecimentos externos, possa realmente referir-se a Lutero como um oceano. Essa imagem aplica-se não somente à enorme produção literária de Lutero, mais de 100 fólios na grande edição de Weimar, mas também a sua poderosa originalidade e enervante profundidade. Olha só. Apenas 2 outros teólogos na história da Igreja, Agostinho e Aquino, aproximam-se da estatura de Lutero. Apenas outro conjunto de escrito, os próprios documentos do Novo Testamento, foram estudados com tanto escrutínio quanto as obras do reformador de Wittenberg. Coram Deo. A existência humana é vivida coram Deo, diante de Deus, ou na presença de Deus. Calvino fez uma afirmação semelhante ao insistir em todas as dimensões da vida, os seres humanos têm negócios com Deus, negotium cum Deo. Isso não está relacionado a uma crença formal em Deus, daí ele ter rejeitado os argumentos clássicos da existência de Deus para Lutero. Deus nunca pode ser colocado entre aspas. O grande pecado da teologia escolástica e também da perspectiva de Lutero, da filosofia neocantista, foi precisamente a tentativa de fazer de Deus um conceito ordenador, o princípio primeiro ou mesmo o ser necessário. Tal procedimento colocava Deus à distância, fazia dele objeto de uma inquirição neutra. Olha só, uma inquirição neutra. Christus pro me, e aí vai. Ó. Deixem Deus ser Deus. A predestinação, Martinho Lutero. Aqui a gente ainda está em Martinho Lutero. Muita coisa. Ó. Bibliografia. Olha só quanta bibliografia, pessoal. Bibliografia selecionada. Conjunto inicial de 54 volumes. The Luther's Works, foram acrescentados 29 volumes nos últimos anos. Além desses 4 livros da série Library of Christian Classics, são dedicados aos escritos de Lutero. Olha só. Então aqui aí começa, olha quanta bibliografia. A gente vem para algo corajoso para Deus, Ulrico Zwinglio. Essa religião vai conquistar aquilo que pode tornar clara a compreensão popular, certa grandeza eterna encarnada na passagem do fato temporal. O caminho para a reforma. Durante o inverno de 1510, Martinho Lutero fez uma viagem a Roma. Ele atravessou a Suíça Oriental, cruzando os Alpes, no Passo Septimer. Longe de impressionar-se favoravelmente com o terreno acidentado, considerou os Alpes suíços imensas verrugas na face da terra, um vestígio da maldição deixada pelo dilúvio. Antes do dilúvio, ele supunha, não haviam montanhas salientes, apenas doces campos numa planície adorável. Uma descrição da paisagem saxônica. Olha aqui, ó. Aqui Lutero está falando o quê? E está tratando como se estivesse falando da separação dos continentes da Pangeia, que acabou, né, formando montanhas. Olha que coisa interessante. Enquanto Lutero estava se arrastando pelas neves alpinas, no cantão vizinho de Glarus, Ulrico Zwinglio desempenhava suas tarefas como sacerdote paroquial. Ele e Lutero emergiram como os 2 principais protagonistas do início do movimento protestante, aliados em potencial em suas lutas contra Roma. Desentenderam-se na compreensão da ceia do Senhor, deixando a reforma permanentemente dividida. Zwinglio nasceu em 1º de janeiro de 1484, em Toggenburg, em Niederhus, no alto dos Alpes. Seu primeiro biógrafo, Micômio, era de opinião que tenha crescido nas montanhas, tão perto dos céus. O jovem Ulrico ficou mais sintonizado com as coisas de Deus. Seus escritos estão repletos de alusões a esses primeiros anos nos Alpes. As montanhas proclamam o poder invencível de Deus. Zwinglio como teólogo. O papel de Zwinglio na história do pensamento cristão nunca foi claramente avaliado. Alegando que sua contribuição à história da teologia não exigiria mais que um breve relato, um historiador moderno da teologia dedica apenas 3 páginas ao reformador de Zurique. As razões dessa desatenção são óbvias. Zwinglio compôs todos os seus escritos reformados apressadamente,
em menos de uma década. Foi ofuscado durante a sua vida pelo grande Lutero e sucedido pelo mais eficaz João Calvino, o que fez com que um estudioso lhe conferisse o título de o terceiro homem da Reforma. Zwinglio nunca escreveu nada comparável às Institutas. A maioria dos seus sermões foi entregue improvisadamente, apenas alguns foram revisados mais tarde para publicação. Da mesma maneira, suas conversas informais perderam-se para a posteridade, por falta de admiradores devotados que anotassem cada palavra sua. Qual é então o escopo da teologia de Zwinglio? Sua formação humanista e sua inclinação ao racionalismo levaram alguns estudiosos a vê-lo como precursor da teologia liberal moderna. Paul Tillich relacionou a teologia de Zwinglio com o ideal burguês da saúde. Se você está psicologicamente saudável, então pode ter fé e vice-versa. Pesquisas mais recentes acentuaram o foco cristológico e o tom espiritualista de seu pensamento. Tentamos esboçar o perfil da teologia de Zwinglio sobre o aspecto de 5 tópicos básicos de seu pensamento: providência em lugar do acaso, o batismo e a ordem social, conflito em torno da ceia, consequências teológicas. A glória a Deus, João Calvino. Professor, qual é o principal objetivo da vida humana? Aluno, conhecer a Deus. Por que você diz isso? Porque ele nos criou e nos colocou na terra para ser glorificado em nós. E certamente é correto que dediquemos nossa vida à sua glória, já que ele é o princípio dela. Catecismo de Genebra, 1541. A crise da teologia reformada. Em 1921, Karl Barth deixou um pastorado campesino na Suíça para se tornar professor de teologia reformada na Universidade de Göttingen, na Alemanha. Uma das primeiras tarefas de Barth foi preparar palestras acerca da teologia dos reformadores. Em junho de 1922, ele escreveu a seu amigo Eduard Tönnissen sobre suas dificuldades com Calvino. Calvino é uma catarata numa floresta primitiva, um poder demoníaco, algo vindo diretamente do Himalaia. Absolutamente chinês, estranho, mitológico. Não suponho os meios das ventosas sequer para assimilar esse fenômeno, quanto mais para apresentá-lo satisfatoriamente. O que recebo é apenas um pequeno e tênue jorro, e o que posso dar em retorno, então, é apenas uma porção ainda menor desse pequeno jorro. Eu poderia sentar e passar o resto da vida feliz e proveitosamente apenas com Calvino. Barth não conseguia se desvencilhar de Calvino. Lutava com ele dia e noite. Mais uma vez, o que eu apresentava às 7 horas da manhã não estava pronto, antes das 3 ou 5 horas da manhã. Em certa ocasião, ele até mesmo desmarcou uma aula porque não estava completamente preparado. Dessas meditações emergiu um verdadeiro renascimento do estudo de Calvino, no qual Peter Barth, irmão de Cal, desempenhou um papel importante. E uma nova avaliação da pertinência de Calvino para nossos tempos perturbados. Calvino foi um reformador da segunda geração, quando nasceu na França setentrional. Em 1509, Lutero já estava dando conferências na Universidade de Erfurt, e Zwinglio desempenhando suas tarefas pastorais em Glarus. Na Inglaterra, no mesmo ano, o rei Henrique VII morria, assistido em seu leito de morte por seu filho de 18 anos, o robusto recém-casado Harry, que em breve se tornaria o rei Henrique VIII. No trono papal em Roma estava Júlio II, conhecido como Papa Guerreiro, por causa de seu hábito de liderar seus próprios soldados nas batalhas, o que impeliu Erasmo a perguntar se ele não era mais sucessor de Júlio César do que de Jesus Cristo. Em breve, ele promulgaria uma indulgência plenária para a reconstrução da Catedral de São Pedro. Quando Calvino tornou-se protestante no início da década de 1530, herdou uma tradição e uma teologia já bem definidas por quase 2 décadas de controvérsias. Olha só. Quando o Evangelho de Lutero veio a público pela primeira vez, digamos, com seus 3 tratados, ele estava confiante de que seria bem sucedido. Logo, acreditava Lutero, o papado cairia, o imperador convocaria um verdadeiro conselho reformador, os judeus e os turcos seriam convertidos, Cristo retornaria e o diabo seria derrotado para sempre. O homem por trás do mito. Poucas pessoas na história do cristianismo têm sido tão supremamente estimadas ou tão mesquinhamente desprezadas quanto João Calvino.
A maioria dos cristãos, dentre o qual grande parte dos protestantes conhece apenas dois aspectos a respeito dele, acreditava na predestinação e ordenou que Serveto fosse queimado vivo. Desses dois fatos, ambos verdadeiros, emerge a caricatura usual de Calvino como grande inquisidor do protestantismo, tirano cruel de Genebra, uma figura rabugenta, rancorosa e completamente desumana. Essa imagem distorcida origina-se em parte da própria época de Calvino, em que ele não foi de maneira nenhuma universalmente apreciado. Por exemplo, no ano de 1551, quando os cônegos da Catedral de Noyon, cidade natal de Calvino, receberam a notícia da morte do reformador, comemoraram e deram graças a Deus por tirar aquele famoso herege de seu meio. A alegria durou pouco. Entretanto, quando descobriram que os boatos acerca de sua morte haviam sido prematuros, ainda teriam que suportar Calvino por mais 13 anos. Em 1577, Jerônimo Bolsec, ex-protestante que tinha retornado à Igreja Romana, publicou um ataque grosseiro ao caráter de Calvino. Bolsec retratou Calvino não apenas como arrogante e mal-humorado, o que de fato ele pode ter sido, mas também como um bêbado, adúltero e homossexual, o que ele com certeza nunca foi. Num óbvio golpe baixo, Bolsec também afirmou que a doença crônica de Calvino era um castigo de Deus. O fato de seu corpo inteiro estar sendo comido por piolhos e vermes era a punição divina de sua heresia. Os desprezadores modernos de Calvino não foram mais gentis. O liberalismo do século XIX viu Calvino como o grande fantasma negro, uma pessoa glacial, sombria, insensível e precipitada. Nada nele fala ao coração. Para muitos cristãos contemporâneos, Calvino é um esqueleto embaraçoso que prefeririam manter cuidadosamente trancado nos arquivos históricos. Contaram-me que, em certa ocasião, um desses herdeiros desencantados da Reforma colocou-se diante da famosa estátua de Calvino em Genebra e começou a tirar ovos naquela aparência severa com ar de desprezo. No extremo oposto da calvinofobia está a postura igualmente parcial da calvinolatria. Em 1556, o reformador escocês John Knox descreveu a Genebra de Calvino como a mais perfeita escola de Cristo que jamais houve na Terra, desde a época dos apóstolos. Outros chegaram ao ponto de retratar Calvino não apenas como o maior professor de doutrina cristã desde Paulo, mas também como um guia quase infalível em cada aspecto da diligência humana, desde da arte e a arquitetura até a política e a economia. Sem dúvida, a mais notável tentativa de apresentar um Calvino sem defeitos é a biografia clássica escrita por Emily Dongerk, publicada em 7 folhos por volta da virada do século. Domergue produziu o que certamente permanecerá como estudo mais completo e detalhado da vida de Calvino já escrito, mas a despeito das virtudes desse impressionante trabalho, ele é essencialmente um exercício em hagiografia. O Calvino de Domergue é bom demais para ser verdade, assim como o Calvino de Bolsec é demoníaco demais para ser humano. Nós não servimos a verdade retratando Calvino como angelicalmente bom ou como diabolicamente mal. Ele foi, como Lutero declarou, todos os cristãos são, ao mesmo tempo, santo e pecador. Ou seja, era um homem imperfeito como eu e você. Diferentemente de Lutero, pode-se dizer que Calvino nasceu na igreja. Geraldo Covan, Calvino, né? Geraldo Covan, nossa, tudo a ver, né? Com João Calvino, né? Seu pai era assistente administrativo do bispo de Noyon. Disse que sua mãe, Jeanne, filha de um dono de hospedaria, era uma mulher muito bonita e piedosa. Jeanne Covan, Calvino, morreu quando Jean, em francês. Seu quarto filho tinha apenas 5 ou 6 anos de idade. Apesar de seu pai ter se casado logo depois, o pequeno Calvino deve ter sentido falta da mãe. Aí vai entrar na preparação. Já li bastante sobre Calvino. Vamos correr, pessoal, porque está ficando grande. Preparação de Calvino, a conversão de Calvino, a vocação de Calvino, tá? É uma obra que, olha, ele esquadrinha, olha aqui, ó. Calvino como teólogo, os escritos de Calvino. Qualquer pessoa que deseje fazer um estudo completo da teologia de Calvino tem que consultar ao menos 6 fontes distintas dentro de seu imenso corpus literário. As institutas frequentemente se pensa em Calvino como um homem de um só livro. É possível e tentador limitar a investigação da teologia de Calvino àquele volume que ele esperava que fosse uma chave abrindo o caminho para todos os filhos de Deus, num entendimento bom e correto das Escrituras Sagradas. Já mencionamos a origem e o rápido sucesso desse trabalho. Também já esboçamos
os 6 capítulos da edição de 1536, que continha 530 páginas em oitavo, um formato de aproximadamente 15,5 centímetros por 10 centímetros. A edição de Estrasburgo, publicada em 1539, foi significativamente ampliada para 346 páginas, de 33 por 20 centímetros, com margens largas para as notas dos leitores. Calvino continuou a ampliar, revisar e reorganizar as institutas por toda a sua vida. Ao todo, ele produziu 8 edições no texto latino, 5 traduções para o francês. Somente na edição definitiva de 1559 foi que Calvino ficou satisfeito com a estrutura de sua obra-prima. Se, porém, ele não deplorava o labor tão dispendido, contudo, jamais me satisfiz até que veio ela a ser arranjada nesta ordem que ora se propõe. A edição das Institutas de 1559 é uma obra imensa, aproximadamente igual em tamanho ao Antigo Testamento, mais os Evangelhos sinóticos. Está organizada em 4 volumes que, em geral, seguem o padrão do Credo dos Apóstolos. Podemos ilustrar assim, de forma final, as Institutas. Aí ele vem aqui e separa todos os volumes das Institutas e explica. Já deu para vocês terem uma ideia, né, do material. Então agora vamos dar uma olhada mesmo nos tópicos, com foco nos tópicos. Nenhum outro fundamento, menos Simons, Reforma Radical, menos o Anabatismo. É uma obra assim. Essa obra aqui é única, pessoal, tá? Recomendo para você. A Igreja Verdadeira, a Congregação, o Batismo, a Ceia do Senhor. Olha aqui a bibliografia, né? Aí William Tyndale, né? Uma coisa fácil. Scrutamini Scripturas, examinai as Escrituras. Essas 2 palavras libertaram o mundo, porque Cristo disse isso aos seus discípulos. Nós também, homens, mulheres e crianças. Um só objetivo, antes de Tyndale, um estudo em fuga, o remédio da Escritura, tá? E aqui ele mostra, aqui tem uma cronologia do que ele escreveu, que legal. Pecado e salvação, lei e amor, Tyndale, o pequeno rebanho, o verdadeiro mártir, bibliografia. E aí a validade permanente da teologia da reforma, começa com uma citação de Lutero, e aí vai finalizando a obra Soberania e Cristologia, as Escrituras e a Eclesiologia, Adoração e Espiritualidade, Ética e Escatologia, Glossário de Teologia Reformada e Índice das Passagens Bíblicas, Índice remissivo da obra. Bom, pessoal, então esse foi Teologia dos Reformadores, uma obra muito querida que eu recomendo para a tua biblioteca. Um material que tem muito a te ensinar em referência a quê? Em referência à palavra de Deus, em referência à teologia reformada, tá bem? Não se esqueça que aqui na descrição tem um link onde, além das nossas redes sociais, os e-books grátis para você baixar, tem o link da nossa lista de indicações da Amazon, que você encontra todos os materiais que a gente indica no review. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima, até o próximo review na semana que vem. Deus abençoe, vamos ser redundantes. Amo a vida de vocês. Outro beijo, tchau, senão eu vou ficar aqui beijando. Tchau.